Lucas capítulo 16, verso 9 diz assim: portanto, eu vos recomendo. O evangelista Lucas está dizendo: portanto, eu vos recomendo, usai as riquezas deste mundo. Olha o que ele fala: usai as riquezas deste mundo ímpio para ajudar o próximo. Eu falei: Deus, eu estava lendo esse versículo. Você acredita, irmãos? Eu já li o Novo Testamento várias vezes, mas eu não tinha me atentado a algumas coisas nesse texto. Ele diz: eu vos recomendo. O que ele está falando? Faça isso. Usai as riquezas deste mundo ímpio, esse dinheiro que você ganha desse mundo ímpio, para ajudar ao próximo, e ganhai amigos, para que quando aquelas chegarem ao fim. Olha o que Jesus diz. Jesus diz, não, Deus diz através de Lucas, que quando aquelas chegarem ao fim do quê? Fim da vida, esses amigos vos recebam com alegria nas moradas eternas. Eu falei: uau, que texto poderoso. Ele está falando uma ligação direta de dinheiro com ganhar gente, o céu, e vai ter pessoas que quando você chegar no céu, vai te receber, porque através do seu dinheiro, você financiou a obra e muitas pessoas se converteram. É isso que o texto está dizendo? Você entende dessa maneira? Mas é dessa maneira absolutamente. No verso 10, ele continua dizendo: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vós não fores justos em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se, portanto, não vos tornastes dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem vos dará o que é vosso? Aí ele continua dizendo: nenhum servo pode devotar-se a dois senhores, ou servir. Algumas versões, servir, a minha versão é a King James. A versão King James é a versão mais próxima do original da Bíblia. Nenhum servo pode devotar-se a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou dedicar-se a um e desprezará outro. Jamais podereis servir a Deus e ao dinheiro, porque Jesus reprova a avareza. Coloca a mão no seu coração, querido. Feche os teus olhos. O seu coração é chave para você receber as coisas do Espírito. Se você não preparar seu coração, a palavra vai cair em solo rochoso e não vai produzir frutos. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, nesta noite, nós oramos com a confiança que o Senhor é nosso pastor e nada vai nos faltar. Nós chegamos diante de Ti, confiando na graça de Deus. Nós chegamos diante de Ti, crendo que o Senhor tem boas coisas para Teus filhos. Nós chegamos diante de Ti, crendo que a verdade liberta, que a verdade salva e a verdade prospera. Então, em nome de Jesus, derrama o Teu sangue, ilumine os nossos olhos, livra-nos de lidar com a Tua palavra de forma natural. Erga as suas mãos para o céu assim, ó, com a sua mão levantada, direita, diga: em nome de Jesus. Mais alto: em nome de Jesus. Eu abro o meu coração para receber a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela funciona, ela tem poder para transformar a minha vida, em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus, querido? Pode aplaudir ao Senhor, querido. Lá em João, projeta para mim, João capítulo 8, verso 32, diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos repetir todos juntos: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, como o tema da mensagem é desmascarar Mamon, porque muitos irmãos, muitos filhos de Deus não entenderam o que é Mamon, em que Jesus fala. Então nós precisamos desmascará-los. Mas como nós vamos desmascarar alguém? Quando uma pessoa é desmascarada, o que acontece? A verdade vem à tona, sim ou não?
Jesus diz lá em João capítulo 8, verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somente o conhecimento da verdade traz liberdade, querido. Traz liberdade. Então eu quero falar hoje algumas verdades sobre Mamon. Para ser exato, 3 verdades, como um bom batista. 3 verdades. A primeira verdade é que Mamon não é dinheiro. Fala para o seu irmão, Mamon. Fala, Mamon não é dinheiro. Presta atenção, irmãos. Mamon é um espírito que repousa sobre o dinheiro. Mamon é um deus sírio da prosperidade. Então, quando Jesus faz referência a Mamon, ele estava dizendo, culturalmente, Jesus estava inserido naquela cultura que quando ele faz referência do amor de servir a Deus, de servir Mamon, é porque o povo adorava o deus sírio. Era um deus. E a Síria ficava onde, irmãos? Na Babilônia. Babilônia surgiu do evento chamado Torre de Babel. Lembra disso? Quantos lembram disso? Lá em Gênesis retrata sobre a Torre de Babel. Então, para você entender o princípio de Mamon, você precisa entender o princípio babilônico. Qual que é o princípio babilônico? O princípio babilônico era erguer a torre. Qual que era a razão de erguer a torre até o céu? Qual que era antes? Você que é um bom teólogo. Eles queriam se tornar igual a Deus. O princípio babilônico é que eles queriam se tornar igual a Deus. Mas pastor, o que tem a ver com o dinheiro? O que tem a ver com o dinheiro? Tem a ver, tudo a ver. O princípio de Babel era o princípio da autossuficiência. O princípio de Babel era o princípio que Deus não era necessário. O princípio de Babel era o princípio que eles não precisavam de Deus. Então, eles queriam se tornar célebres. Então, quando Jesus fala a respeito de Mamon, ele estava dizendo que era um espírito que atuava na mente, no coração e nas finanças do povo de Deus, porque eles eram contaminados, viviam debaixo de um espírito de Mamon sem saber. Por isso que Mamon precisa ser desmascarado. No verso 13 do Lucas capítulo 9, verso 13, acompanhe comigo, irmão. Você precisa trazer algo para anotar a mensagem. Se você anotar no celular, amém. Sabe por quê? Porque terça-feira te esqueceu já que eu estou falando. E o que eu vou falar pode revolucionar a sua vida em nome de Jesus. Quantos querem que a palavra de Deus pode revolucionar a nossa vida, querido? Lucas capítulo 9, verso 13 diz assim: nenhum servo pode devotar-se a 2 senhores, ou servir a 2 senhores. Presta atenção que Jesus, toda vez que Jesus referia aos filhos de Deus, ele falava que nós éramos servos. Servos, sim ou não? Servo, fala para o seu irmão, você é um servo. Jesus diz, você não pode servir a Deus, a 2 senhores, pois odiará um e amará outro, ou dedicar-se a um e desprezará outro. Jamais podereis servir a Deus e a Mamon. Presta atenção, querido. A palavra servo no original, no grego, significa doulos, que significa escravo. Amém? Amém? Os irmãos sabem disso? Sim ou não? Vamos então parafrasear com a palavra escravo. Nenhum escravo pode devotar-se a 2 senhores, pois odiará um e amará outro. Ou você é escravo de Deus ou de Mamon. Aí já fica um pouco mais sério, sim ou não? Ou você é escravo. A Bíblia diz que se você não serve a Deus, ou você é escravo de Deus ou escravo de Mamon. Não é escravo do dinheiro. Porque o dinheiro, presta atenção, querido, o dinheiro é neutro. O dinheiro é neutro. Mamon sempre procura escravos. Anota aí se você está anotando. O Deus babilônico sempre vai procurar escravos. O diabo vai sempre procurar escravos. Por isso que ele fala, ou serve a Deus, ou você é escravo de Deus, servo de Deus, ou servo de Mamon. Não tem neutralidade. Você vê que Jesus, não sou eu quem estou dizendo, Jesus que disse, ele diz que não tem neutralidade. Não dá para ficar em cima do muro.
Ou você coloca um espírito sobre o seu dinheiro, que é do reino, ou você coloca um espírito babilônico sobre as suas finanças. Sim ou não, irmãos? Amém? Pode dizer amém? Então, o pensamento, querido, de escravo é uma busca por uma felicidade. Presta atenção. Qual é o problema do pensamento de escravo de Mamon? Ele vem para o Senhor. Ele vem para o Senhor e alguém pregou o evangelho para você. Você vem para o Senhor e aí começa a falar, sua vida você vai prosperar. É cheio de bênção. Muitas bênçãos vai vir sobre a sua casa. E aí as pessoas se convertem e elas não amam a Deus. Elas amam o que Deus pode oferecer a elas. Então, essa teologia da prosperidade que fala para você que você, todo testemunho de conversão é que você ganha um carro, é que você ganha uma casa. Amém? Deus pode te dar uma casa, sim ou não? Mas se você colocar o centro do evangelho como algo que Deus pode te oferecer, você está sendo Mamon. Você está amando o espírito de Mamon. Porque o dinheiro, sim, Deus vai te dar muito dinheiro em nome de Jesus. Deus vai prosperar a sua casa. Talvez você não prosperou ainda, porque o espírito de Mamon ainda reina sobre a tua vida. Mas eu quero dizer algo para você. O dinheiro não é um fim. Fala para o seu irmão, o dinheiro não é um fim. O dinheiro é um meio para que o reino de Deus seja conquistado. Quando você coloca o evangelho como dinheiro, o fim é o dinheiro, você está servindo Mamon, você está tirando Deus do propósito do seu dinheiro. Então, muitas pessoas vêm na verdade para o evangelho querendo as bênçãos. E alguém me disse esses dias, pastor, agora você vai falar sobre prosperidade? Você concorda com a teologia da prosperidade? Aí eu falei assim, eu prefiro a teologia que eu te leve a você ter uma mente para prosperar, do que eu chegar aqui para você hoje, você nasceu para ser pobre, você nasceu para ser miserável, você nasceu para viver endividado. Quem quer essa teologia? Levanta a mão aí. Mas agora quem crê na teologia de Isaías capítulo 1, verso 19, que diz, se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Quem crê, diga glória a Deus. Não sou eu que estou dizendo. Quem disse isso foi o profeta Isaías. Então, presta atenção, irmãos. O pensamento nosso é que o dinheiro é um Deus. Não, o dinheiro não é o Deus. O dinheiro é neutro, sim ou não? O dinheiro é neutro. Fala para a pessoa que está do seu lado, o dinheiro é neutro. O dinheiro não é maligno. Agora, o dinheiro é um meio, não é o fim. Quando a motivação do seu coração é somente ser abençoado, para que o dinheiro possa te enriquecer, para você comprar as coisas, para que você possa desfrutar e aguçar o seu coração para uma ganância, você está deitando um espírito sobre o dinheiro que é neutro. Mas o que vai fazer a diferença é o espírito que você coloca sobre o dinheiro, porque ele é neutro. Eu e minha esposa, nós viajamos, e sempre que nós viajamos, nós dormimos em hotel. E outro dia nós estávamos indo para Goiânia, de madrugada, é 1000 quilômetros. Então nós estávamos indo de madrugada, e nós pegamos um hotel à beira da estrada. Não pensa num hotel ruim. Eu estava com muito sono e eu falei para minha esposa, nós vamos entrar nesse hotel. Ela, ai amor, esse hotel é ruim, vou saber o que fizeram aqui. Eu falei, não, também não sei e não quero saber. Porque o hotel é neutro, amém? Mas agora nós vamos deitar um espírito sobre essa cama, sobre esse hotel. Eu não sei o que as pessoas fizeram nesse hotel. Eu não sei quem usou para trair, para adulterar, para se prostituir. Mas se alguma pessoa usou para prostituir, ele colocou um espírito sobre a cama. Agora nós vamos deitar, mas a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então nós vamos orar agora e vamos santificar esta cama, vamos santificar este quarto, porque maior é que está em nós do que está no mundo. Então aquela cama, se era suja, deixou de ser suja, porque eu orei e foi um espírito colocado sobre aquela cama, o espírito da santidade e o espírito do sangue de Jesus. Amém, querido? Muitas pessoas, elas não oram quando elas se alimentam. Eu e minha esposa, nós sempre temos o hábito de orar. Nós sempre oramos, não importa onde nós estamos, para comer. E esses dias nós estávamos comendo na Boulevard, almoçando. E aí nós pegamos um na mão do outro. E nós, Senhor, obrigado. Porque nós temos a oportunidade de nos alimentar bem.
Deus, abençoa os irmãos da igreja. Eu sempre oro por você, viu, filho? Fala para o seu irmão, você tem que orar para o pastor. Ora pelo pastor em nome de Jesus. Quando você estiver comendo, ora pelo pastor. Pelo menos na sua refeição, 10 segundos. Lembra, fala assim, abençoe o pastor Alexandre. Abençoa o pastor Júlio, a pastora Roberta, a pastora Camila. 10 segundos. Você pode dar 10 segundos aí para orar pelo pastor? Eu preciso da sua oração. Porque eu oro por você. Fala assim, Deus, abençoa nossos irmãos. Talvez muitos irmãos não tenham a oportunidade de comer o que eu estou comendo. Mas Deus, eu quero te agradecer por esse alimento, por esta picanha. Irmão, porque é do céu picanha. Quando eu oro, aí alguns dizem, mas esse alimento é consagrado, esse alimento é de demônio. Pode ser de demônio quem fez intencionalmente, mas o alimento para mim é neutro. Agora vai ser de demônio se eu consagrar demônio. Mas quando eu oro e consagro a Deus, o que eu estou fazendo? Estou colocando o Espírito sobre o alimento. E o que era de demônio, o demônio não é maior que o Espírito Santo de Deus. Maior é o que está em nós. Então o dinheiro é neutro. O dinheiro é neutro, amém? Você resolve que espírito que você vai colocar sobre o dinheiro. Alimento é neutro. A cama que você vai dormir no hotel é neutra. É que quem fez, eu não sei o que as pessoas fizeram. Então, as pessoas fizeram, se prostituíram. Eles decidiram que espírito eles colocaram sobre aquela cama. Mas nós não. Os irmãos estão entendendo que o dinheiro é neutro? O dinheiro é neutro. Amém? Glória a Deus. Vamos avançar aqui. Que é onde eu parei. Então presta atenção, queridos. Dinheiro não é o fim, não é o meio. Dinheiro não é o meio, não o fim. Então, se você no seu coração ter a ânsia de ser próspero, ganhar dinheiro, mas no seu coração, você fala assim, Deus, assim, meu coração, eu quero abençoar as pessoas, eu vou abençoar a obra, eu vou assim, o meu dinheiro será usado para que o reino de Deus avance. Eu vou dizer para você, Deus vai abençoar a tua vida. Jeremias diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra para encontrar homens cujo coração não foi contaminado por mamão. Quero dizer algo para você, querido. Deus quer enriquecer homens generosos. Se você tiver o seu coração, a sinceridade e a honestidade, ser alguém fiel, Deus vai derramar riquezas no seu coração. Deus vai colocar você sentado à mesa dos reis, querido. Faça o teste. Você precisa entender que quando você se torna alguém fiel, você está colocando um espírito sobre o seu dinheiro. Sobre o seu dinheiro. Quando você coloca o dinheiro que Deus te dá e você gasta tudo e você não abençoa o reino de Deus, você está deitando um espírito sobre as suas finanças. Um espírito, então o dinheiro deixa de ser neutro. Quantos concordam comigo? Diga glória a Deus, querido. O que Mamão fala para você? Quer ver outra coisa? Mamão fala o quê? Mamão insiste o tempo todo de tomar o seu coração. Mamão, ele diz assim, você só vai ter paz se você ter dinheiro. Qual foi o espírito de Babel? Nós queremos tomar o lugar de Deus, certo? Então quando você no seu pensamento, você pensa que você só vai ter paz se você tiver dinheiro, você está vivendo sob influência de quem? De Mamão. Porque Mamão não é que dá paz. Quem dá paz para você é o príncipe da paz, Jesus Cristo. Mas Mamão quer dizer para você que quem dá paz é Ele. Quer ver outra coisa? Mamão fala para você assim, ó. Você só vai ter segurança se você tiver dinheiro. Mamão está dizendo para você que Ele é o Jeová Nissi. Mamão, Ele está falando para você que você só vai ter segurança se você tiver dinheiro. Mas o único que te dá segurança é o Jeová Nissi, que guerreia as tuas guerras, querido. Você está percebendo que subjetivamente o seu coração, em todo o tempo, ele está sendo disputado por Mamão? Você está percebendo? Por isso que tem que desmascarar. Você acha que não está sendo influenciado, mas todo o tempo nós estamos sendo influenciados por Mamão. Tem muitas pessoas que ficam desesperadas quando o salário atrasa, quando fica desesperado, quando fica desempregado. Por que, meu irmão? A sua segurança estava no dinheiro? Se você fica desesperado,
enlouquecido. Sabe por que acontece? Você é influenciado por Mamon. Por quê? Porque o único que pode dar paz para você não é Mamon. Mamon não dá paz. Jesus dá paz. Mas o Mamon, ele quer o tempo todo disputar pelo seu coração, querido. Sabe que também Mamon fala, ele fala assim: eu vou te dar uma perspectiva. É só dinheiro que te dá perspectiva. É dinheiro que dá perspectiva? Ou é Deus que te dá perspectiva? O tempo todo então Mamon tenta influenciar. Somente se eu falasse isso, 90% das pessoas vivem e são regidas por Mamon. Somente isso, mas tem 2 pontos ainda. Agora, olha quantas mentiras o diabo fala, querido. Quer ver outra mentira? Se eu tivesse mais dinheiro, eu seria mais feliz. Pergunta para o seu irmão, você já falou isso, sim ou não? Quer ver outra mentira? Se eu tivesse mais dinheiro, eu faria obra. Quer ver outra mentira? O dia que eu ganhar mais, eu vou ser fiel. Pastor, se eu for, sabe, pastor, se eu ganhar mais, eu vou ser um financiador da obra. Mentira, porque Jesus diz mesmo nesse texto, se você ler tudo, quem não for fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. Essa aqui é a verdade. Pastor, não estou trabalhando, mas você vive de brisa? Você vive de brisa? É as mentiras que o Mamon coloca sobre a tua vida. É a mentira que o diabo coloca sobre a tua vida. Mamon o tempo todo, ele quer disputar o coração do homem com o Senhor. E Jesus quem disse? Quem acredita que a Bíblia é verdade? Aí diga glória a Deus. Diga assim: eu creio que a palavra de Deus é a única verdade, em nome de Jesus. Então não tem como, querido. Se você crê na Bíblia, a Bíblia diz, Jesus diz, através de Lucas, ou você serve a Mamon, ou você serve ao Senhor. Não tem como. Então preste atenção no que eu vou te falar, querido. As pessoas dizem assim para mim: pastor, eu preciso de um milagre financeiro. Eu estou precisando de dinheiro. Você não precisa. Se você acha que o dinheiro é um milagre, você está colocando que Mamon pode fazer o milagre. Agora, se você precisa de um milagre, Deus pode fazer um milagre. Mas não fala para mim que Mamon faz milagre. Primeira verdade que eu quero falar: Mamon não é o dinheiro. Segunda verdade: dinheiro não é maligno. Abre lá no verso 1 Timóteo capítulo 6, verso 10. Abra a tua Bíblia. 1 Timóteo, primeira carta de Timóteo, capítulo 6, verso 10 diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa desta cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muito sofrimento. Uau, olha o que Paulo fala. Agora não vamos falar mais de Lucas e dos evangelhos, vamos falar de Paulo. Ele diz, porque ao amor ao dinheiro, ele fala que o dinheiro é a raiz de todos os males? Não, ele fala que é o amor ao dinheiro. O problema é o amor, quem você ama. Você pode parafrasear a frase também, fazendo um paralelo com o livro de Lucas, que assim, quem servir ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então quando você serve a dinheiro, você está servindo o Deus do dinheiro. Quando você ama o dinheiro, você está amando o Deus do dinheiro, que é o Deus babilônico, que queria ser igual a Deus, usurpar a Deus. Então, meu irmão, presta atenção: dinheiro é bom ou é mal? Pergunta para o seu irmão: dinheiro é bom ou é mal? Fala para o outro: dinheiro é bom ou é mal? Dinheiro não é bom, dinheiro não é mal. Dinheiro é neutro. Quem que vai deixar o dinheiro bom ou quem que vai deixar o dinheiro mal? É o espírito que você vai deitar sobre o dinheiro. Ou você deita o espírito. Meus irmãos, quando eu comecei a olhar essas verdades, eu falei: Deus, nós precisamos conhecer a verdade. Essas verdades da palavra de Deus, querido, ela é poderosa. Quer ver?
você coloca o espírito em algo. O hotel é neutro, a comida é neutro, mas o espírito que você coloca, o mesmo frango que você come, você pode santificar, mas é o mesmo frango que tem muitas pessoas que oferecem a demônios na pracinha, sim ou não? Sim ou não? Muitas vezes nós podemos pegar uma criança e consagrá-la a Deus, mas também as religiões de magia negra pegam as crianças e matam e consagram a Deus também. Amém? É a mesma criança, mas depende do espírito. Quer ver? Quero falar algo para você. Pega a sua carteira aí. Não vou pedir seu dinheiro não, fica tranquilo. Pega a sua carteira. Pega a maior nota da sua carteira, o seu cartão de crédito aí, o seu cartão de débito. Pega aí. Pega aí, eu não vou pedir, fica tranquilo. Pega aí, todo mundo pegando. Mesmo se o seu cartão de crédito está bloqueado, se você não tiver, pega o cartão do bilhete único, do Vale Refeição, da Marisa. Pega aquele cartão de crédito que você não pagou e está bloqueado. Pode pegar ele, nós vamos fazer agora. Vamos orar pelo espírito do Ciro agora. A unção do Ciro. Pega aí. Ó, eu tenho 1, 2 cartões, 3 cartões, 4 cartões. Rapaz, cartão pra caramba. 5, ó, vamos aí, pega aí. Cartão pra caramba, velho. Cartão da Marisa. C&A eu joguei fora, é muito feio as roupas. Vamos lá. Pegou aí? Todo mundo pegou? Amém? Amém? Não, você pegou ou você não pegou? Você não tem nada, nenhum cartão, rapaz. Pensei que estava ruim a vida, né? Pior que ter cartão estourado é que não tem nenhum cartão. Você não tem nem do Bolsa Família aí? Não, porque é o seguinte, o cara que não tem uma conta de banco é o cara que está sem perspectiva nenhuma. Sim ou não? Pega aí, 4 cartões. E eu esqueci, eu não estou achando o outro. Você pegou meu cartão, né, da Nubank, né? Não estou achando. Você anda gastando meus cartões, né? 4 cartões, pega aí. Pega cartão ou dinheiro. Ei, Fabião, tá com cartão pra caramba, hein? Vamos comprar um carro, mega esse cartão aí. Esse é bom, é pretinho, é plástico, hein, velho? Pegou. Se você tiver cartão, pega dinheiro. Dinheiro é melhor ainda. Cartão é para quem só usa o telefone. Não vou pedir não, fica tranquilo. Tem irmão que está saindo correndo já, achando que eu vou pegar o dinheiro dele. Pegou aí? Vamos aí. Olha aí pro seu cartão e para as notas agora. Olha aí. Você já percebeu, presta atenção. Você já parou para pensar que essas notas, dinheiro da tua conta, o crédito do seu cartão, pode ser usado para prostituição, para matar, para roubar, para financiar o crime? Já pensou nisso? Para fazer aborto, para comprar as eleições, para atrair, para destruir casamentos, para adultério. Mas você já percebeu também que seu cartão e seu dinheiro pode ser usado para financiar missionários, abençoar as crianças, cuidar dos órfãos, pregar o evangelho? O cartão, o de seu dinheiro, é sujo ou é limpo? É de Deus ou não é de Deus? Depende do que você for fazer com ele. Você escolhe o que você faz com o seu dinheiro. Sabe, eu estava lendo um pastor e ele disse: segura aí seu dinheiro, seu cartão. O assunto era prosperidade. Sabe que ele disse algo? Até comentei com a minha esposa hoje, é poderoso isso. Ele fala que o seu dinheiro, o seu cartão, a sua capacidade financeira é um soldado. É um soldado. Fala para o seu irmão, seu dinheiro é um soldado. Dentro da sua carteira, você carrega um soldado. O que você está segurando na sua mão aí é um soldado. E ele vai obedecer o seu comando. Esse soldado que está dentro da sua carteira, dentro da sua conta, o crédito seu cartão de crédito, ele é um soldado onde você é o general dele. E ele vai obedecer ao seu comando. Ele pode guerrear. Você pode mobilizá-lo, o seu soldado, a favor do reino ou contra o reino. Fala para o seu irmão, o soldado que está aí na tua mão. Fala para ele, o soldado que está aí na sua mão, na sua carteira. Ele ouve ao seu comando.
você vai mobilizá-lo a favor de quem? Para o reino de Deus ou contra o reino de Deus? Irmãos, quando eu li isso, tá machucando, né? Machuca isso, machuca. Eu percebi quantos filhos de Deus têm usado a sua capacidade contra o reino de Deus. Porque Jesus que disse, quem comigo na junta, se você não mobiliza o seu soldado a favor do evangelho, você está fazendo contra, porque não tem neutralidade. Os irmãos concordam comigo? Os irmãos concordam comigo? Os irmãos concordam comigo? Digam amém. Amém. Então nós vamos fazer um acordo hoje no final da mensagem. Você vai consagrar a sua vida e o seu dinheiro 100% de dizimista nessa igreja. Se você crê que o dinheiro que você está aí é um soldado, ou você serve a Deus ou a mamão, irmão, essas verdades explodiram no meu coração. Vou provar para você. Vai para a tua Bíblia, lá em Josué, capítulo 7. Josué capítulo 7, verso 1. Diz assim: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas porque Acã, filho de Carme, filho de Zabi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou as coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, aqui junto a Betel, oriente, subi a espia e subiram. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir. Aí não ferirei ali todo o povo, porque são poucos inimigos. Assim subiram lá o povo, uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e a derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante ao Senhor até a tarde. Ele e os anciões de Israel deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregar? Então Josué passou o Jordão, e eles estavam perdendo a guerra aos amorreus, para nos fazer perecer. Tomara nos contentaramos como ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante de seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercaram e desarraigaram o nosso nome da terra. E então, que farás o teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Então Josué estava deitado na terra, porque eles estavam perdendo para os inimigos. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhe ordenara, pois tomaram as coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir os seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, e não eliminardes do vosso meio as coisas roubadas. Dispõe-te, santifica o povo, dizei: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Então o que aconteceu? Todo o Israel, todo o arraiá foi prejudicado. Depois, se você continuar a história, eu não vou ler, porque é grande. Deus deu uma terra para Josué, mas eles começaram a perder a guerra. Então Josué fica desesperado, começa a falar: Senhor, o Senhor nos deu a terra para nós prevalecermos, para nós sermos envergonhados. E Deus fala assim: Josué, os inimigos prevaleceram, o arraiá está parado, a igreja não avança, porque tem gente infiel no arraiá. Presta atenção no que eu vou te falar. Qual que é o princípio? Isso aqui eu denomino como a síndrome de Acã. Por causa que Acã roubou a Deus, todo o povo foi prejudicado. Sabe por quê? Porque quando você não dá o seu dízimo, toda a igreja é prejudicada. Quando você não dá o seu dízimo, a obra de Deus, ela é prejudicada.
Pastor, mas tem irmãos que vivem na síndrome de Acã? Tem muitos. O que é a síndrome de Acã? A síndrome de Acã é quando você não devolve aquilo que é de Deus, que é o seu dízimo. Quando você não devolve, o que você está fazendo? Você está usando o soldado que Deus te deu e você está pleiteando contra a obra de Deus. Mostrei o lado que você está pleiteando contra. Agora eu vou mostrar o lado pleiteando a favor. Abra a tua Bíblia. Lá em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 1. Segunda Carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 1. A Bíblia diz assim: agora, irmãos, desejo que tenhais pleno conhecimento da graça que Deus concedeu à igreja da Macedônia. Presta atenção. No meio das mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza. Presta atenção, irmão. O povo lá estava passando dificuldade? Sim ou não? Eles estavam passando pobreza. Deles transbordaram em rica generosidade. Avança aí. Porquanto posso dar testemunho de que contribuíram de livre vontade na medida dos seus bens, até mesmo acima disso. Pois nos solicitaram com muita insistência privilégio de participar da assistência em vossos santos. Os irmãos, eles passavam necessidade. Eles estavam vivendo um momento muito delicado, de crise, mas eles insistiram para Paulo, para poder ofertar. Presta atenção, irmãos. A sua condição financeira não justifica a sua infidelidade. Obrigado pelo meia dúzia de aleluia. A sua condição financeira não justifica a sua infidelidade. Os irmãos estavam passando. Eu estava falando para a Roberta hoje. Eu estou com uma convicção tão forte no meu coração que Deus vai abençoar o povo dele. Passamos anos muito difíceis aqui. Por causa que muitos irmãos, eles são influenciados pela síndrome de Acã. Mas sabe o que é interessante? Sabe o que é interessante, irmãos? Que Deus tem ministrado no meu coração e da minha esposa. Que tempos difíceis são tempos de mostrar quem são os fiéis. Eu não sei de você. Tempos difíceis denota quem comanda o seu coração. Sabe o que o Espírito Santo falou? O Brasil está virando uma chave. E eu fico pensando, será que esses tempos difíceis Deus não queria aprovar alguns? Será que esses tempos difíceis Deus não queria apurar ou depurar e botar no fogo e mostrar quem são os fiéis? Será que Deus, como no tempo de Esther, que o rei Assuero queria destruir o povo de Deus, mas Esther se levantou e foi diante do rei e disseram para ela: e se você morrer? Ela disse, traduzindo e parafraseando: se morrer, morri. Porque nós íamos morrer da mesma maneira. Mas, quem sabe, não foi para um tempo como este que Deus me levantou. Deixa eu falar algo para você. Você não está aqui por acaso. Será que não foi com um tempo como este que Deus te levantou, filho, para abençoar a obra? Será que não foi no tempo como este que Deus está medindo o teu coração? Será não que era um tempo como este, um tempo de prova, um tempo de desemprego, um tempo de pouco dinheiro? Sabe por quê? Porque é tempos como este, de seca, que antecedem períodos de grande fartura. Eu não sei de você, eu quero terminar esse período sendo aprovado pelo Senhor. Fala para o seu irmão: meu irmão, Deus quer usar a tua vida. Fala para ele. Quem é o soldado? Pode guardar os cartões aí. Os cartões.
Qual espírito você coloca sobre o seu dinheiro? Você sabe que o dinheiro pode usar. Talvez esse dinheiro seu é muito sujo, porque esse dinheiro que chegou na tua mão foi fruto de assassinato. Talvez esse dinheiro que está na tua mão passou pela mão do traficante. Muitas famílias foram destruídas por causa de crack e droga. Qual certeza que você sabe que esse dinheiro que está na tua conta não foi um dinheiro sujo? Agora, como que você coloca e deita o espírito e abençoa o seu dinheiro? Sabe como? Quando você dá 10% ao Senhor. O princípio do 10% é o princípio da redenção. É o princípio do primeiro. Quando você dá 10% ao Senhor, você santifica todos os 90%. Quando você dá o seu dízimo, esse é o princípio da redenção. Eu vou dizer para você, pastor, por que você tem certeza que o Brasil vai prosperar muito? Sabe por quê? Porque quem está elegendo e está acabando, tirando um sistema corrupto do Brasil, que é uma potestade. Esses governantes que estavam governando o Brasil, estavam agindo por debaixo de influência de demônios. A igreja do Senhor. Acredito que eu estou falando, são os crentes que vão tirar. E por causa disso, Deus... Você tem noção que o próximo presidente, ele pode ter como seus maiores conselheiros, pastores e homens de Deus? Irmãos, isso é um sonho, nós oramos anos por isso, querido. Se você não se alegra com isso, querido, você vai se alegrar com o quê? Você tem noção? Você tem noção disso? Ter um cristão que pode se converter nesse processo, governando a nação. Nunca aconteceu isso no Brasil. A injustiça pode acabar. A corrupção pode acabar. Não vai ser fácil, mas pode ser. Por quê? Porque a igreja, o povo de Deus, aonde chegou, aonde foi estabelecido o reino de Deus, acaba a pobreza, acaba a corrupção. Porque nós estamos aqui para salgar, querido. E você tem que salgar através das suas finanças também. As suas finanças são usadas para salgar, querido. Presta atenção que eu vou te falar. Abre os teus olhos, querido. Volta lá para o texto de Lucas. Qual o espírito que você coloca sobre o seu dinheiro? Fala para o seu irmão, qual o espírito? No verso 9 do texto de Lucas, diz assim: portanto eu vos recomendo, olha o que ele fala, portanto eu aconselho, usai as riquezas deste mundo ímpio para ajudar ao próximo e ganhai amigos. Irmãos, por que você acha que você dá seu dízimo? Você dá seu dízimo que deste mundo ímpio, de ganância, de avareza, de injustiça, para ganhar o próximo. E nós temos muita liberdade aqui para falar isso como pastores, porque ninguém recebe da igreja. Nenhum pastor aqui recebe da igreja. O que nós fazemos com o seu dízimo é a obra de Deus, somente isso. Somente isso. E ele diz, para que quando aquele chegar ao fim, esses amigos nos recebem com alegria nas moradas eternas. O seu dinheiro vai ajudar a levar seus amigos, pessoas para o céu. Diga glória a Deus, querido. A Bíblia diz que lá no céu, seus amigos vão te receber. Não só eles, todas as pessoas que nós ganharmos por causa do avanço da igreja. Eu fico pensando, qual será o galardão da pessoa que evangelizou o Billy Graham? Qual será o galardão da pessoa que evangelizou o pastor Aloysio? Qual será o galardão da pessoa que evangelizou a pastora Márcia? Eu fico pensando, querido, vai ter pessoas que quando você chegar no céu, você não tem nem noção, que talvez o seu dinheiro tem ganhado muitas pessoas, porque tem ajudado pessoas, tem ajudado o evangelho. Esses dias eu estava almoçando, lembra o pastor Silvio Lacerda que pregou aqui no Afiando Machado? Lembra disso quando estavam aqui na treinamento de líderes? Então nós saímos daqui e nós fomos almoçar, jantar lá no Tendal Grill, lá em Santo André, na Avenida Dom Pedro. E aí está eu e ele conversando,
Chegou uma pessoa até a nossa mesa e falou: você não é o pastor Alessandro? Eu falei assim, meu Deus, quer me abençoar ou quer me cobrar? Naquela hora eu pensei em votar no Círio. É brincadeira. Brincadeira. Eu falei: sou o pastor Alessandro. Eu falei: você não está lembrada de mim? Eu falei: não estou lembrado de você. Ele falou assim: no ano de 2005, eu fui no encontro com Deus da sua igreja. Não dessa, da igreja que eu era. E na tua palavra, eu me converti. Pastor, eu estava querendo se matar, com depressão, terminando meu casamento. Deus restaurou a minha casa, a minha família, a minha sorte. E eu falei: você está firme com Jesus? Eu falei: eu estou firme com Jesus. Ela falou: pastor, a minha vida mudou, os meus filhos mudou, meus netos vão mudar. E eu falei para ela assim: meu, que alegria, ganhei o dia porque você está falando isso. Eu não vi na hora. Vai ser igualzinho quando nós chegarmos no céu. Tem gente, você não tem noção, que quando você chegar no céu, é isso que a Bíblia está dizendo, é isso que a palavra de Deus está dizendo. Quando você chegar antes do fim, quando você chegar na morada eterna, vai ter pessoas que vai te receber, por causa que seu dinheiro ajudou a financiar o Evangelho. Você pode dar glória a Deus por isso, querido? Meu coração enche de alegria, meu irmão. Eu leio essas coisas, eu tenho vontade de dar mais para Deus. Eu tenho vontade de dar mais, investir mais no Senhor. E por último, põe aquele slide outro, que mostra os pontos. Por último, a terceira verdade. O que fazer com o seu dinheiro? O que você vai fazer com o seu dinheiro? No verso 10, a palavra de Deus diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel. Mais alto, irmãos. Quem é fiel no pouco, também é fiel. E quem é desonesto, a Bíblia diz, no pouco, também é desonesto no muito. Muitos mitos sobre dar, querido, nós escutamos. E um dos mitos é esse: pastor, quando eu ganhar mais, eu vou dar. Mas Jesus quem disse? Através de Lucas: se você não dá R$1, que você tem 10 no bolso, que é o seu dízimo, você não vai dar quando você tem muito. Porque se você passa a luta para dar dízimo de R$1.000, que são R$100, o dia que você tiver 10 mil, você não vai dar 1.000. Então, porque você não dá, você não vai ter 10 mil. Você não dá porque você não tem. Talvez você não tem porque você não dá. Essa que é a verdade dos fatos. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que se você não for fiel naquilo que Deus te deu, resumindo, irmãos, se você não conseguir ser fiel com aquilo que não é teu, olha o que ele fala no verso 12: e portanto, não vos tornardes digno de confiança em relação ao que é dos outros. Quem vos dará o que é vosso? O que ele está dizendo? Se você não for fiel naquilo que não é teu, resumindo, se você não consegue ser fiel com aquilo que não é teu, você não vai ser fiel com aquilo que é teu. O que ele está dizendo? Se você não for fiel com os 10%, porque os 10% não é teu, amém? Você não vai ser fiel com o resto dos 90%. Tinha um pastor Ben Yong, é um pastor lá de Hong Kong. Ele dizia algo assim: eu não me preocupo o que você faz com seus 10%, porque 10% nem é teu, nem é do crente, nem é nosso, é de Deus. Eu quero saber se um crente é generoso, o que ele faz com os outros 90%. Ele dizia isso. E esse pastor tem uma igreja de quase 30 mil membros lá em Hong Kong. Eu estava vendo ele pregar, ele é muito engraçado. Ele fala assim: eu tenho somente 2 sapatos. Ele acabou me influenciando. Pergunta para minha esposa: eu só tenho 2 sapatos. Ela falou: amor, eu quero comprar um sapato para você. Eu falei assim: eu só tenho 2 sapatos e só tenho um par de pé. Então eu não consigo usar 2 sapatos, mais que 2 sapatos. Eu tenho o preto e o marrom e um tênis para fazer caminhada, e para mim é o suficiente. E ele dizia, e ele mostrou o sapato, o homem com 30 mil membros, o sapato surrado, e ele disse: tudo o que eu pego, eu tiro para minha subsistência, pagar minhas contas, e o resto eu ofereço ao Senhor. Aquele homem confrontou meu coração. Isso vai fazer mais de 15 anos que eu escutei. 15 anos, querido. Então presta atenção.
No verso 11, vai lá para o verso 11. Ele diz assim: assim, se vós não fores justos, olha que ele fala, irmãos, se vós não fores justos ou fiéis em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem vos confiará a verdadeira riqueza? O que o Lucas está dizendo? Lucas está dizendo que se você não for fiel nessas coisas que a traça, que a ferrugem corrói seu carro, sua casa, o seu dinheiro, que tudo vai ser queimado no dia diante de Deus, no dia diante de Deus, tudo isso são coisas do mundo. Se você não for fiel para aquilo que está no mundo, jamais você vai ser fiel, jamais Deus vai colocar coisas eternas na sua mão. É isso que Deus está falando. Vocês entendem a palavra dessa maneira, irmãos? É isso que ele está dizendo. No verso 10 ele fala: se você não for fiel no pouco, eu não te colocarei no muito. No verso 12 ele fala: se você não for fiel nas coisas dos outros, jamais você vai ser fiel nas suas. E ele fala no 11: se você não for fiel nas coisas terrenas, que tudo vai passar, que esse mundo está falido. Presta atenção, na realidade, irmãos, tudo que nós temos neste mundo vai queimar. Esse mundo está falido. Eu fico pensando, por que você investe todo o seu dinheiro, tudo que você tem nesse mundo falido? Se tudo vai queimar, por que você investe? Se você tivesse $1 milhão, você quisesse aplicar no Bradesco, e o Andrew, ele é dono do Bradesco, e frequenta a igreja, e ele falasse assim, ó, o Bradesco vai falir, quem que investiria $1 milhão no Bradesco? Quem? Quem que não investiria? Por que você não investiria? Porque você ia perder, está falido, sim ou não? Agora deixa eu fazer uma pergunta, olha aqui para mim. Se você não investiria seu dinheiro no Bradesco, porque está falido, deixa eu te contar a notícia, esse mundo está falido. Abra teus olhos. Esse mundo está falido. Por que você não investe em coisas eternas? Por que você não investe no avanço do reino? Por que você não investe nas coisas que vão durar eternamente, na igreja do Senhor Jesus, na pregação do Evangelho? Reina de Bouk, coloca lá para mim, Reina de Bouk. Dá um enter aí. Dá um enter. Reina de Bouk. Está vendo esse negócio atrás dele, essas cabecinhas brancas? Isso aí é gente. Esse homem já evangelizou mais de 100 milhões de pessoas. 100 milhões de pessoas. Ele disse assim: pelo amor ao céu, pelo amor da cruz e do Calvário, me ajude a popular o céu. Esse homem já evangelizou 100 milhões de pessoas. Ele é vivo, é contemporâneo do nosso tempo. E ele disse: pelo amor ao céu, pelo amor da cruz e do Calvário, me ajude a popular o céu. E ele disse, completa: ore por mim e doe seus recursos. Se você tem amor ao céu, se você quer ser um parceiro da pregação do Evangelho, a sua doação, querido, a sua oferta, o seu dízimo e a sua generosidade é tão espiritual como eu aqui falar no microfone. É tão espiritual quando o Jonas dá as notas de violão. É tão espiritual quando as irmãs dão aula para as crianças. É tão espiritual quando você lidera uma célula. A sua doação, a sua fidelidade, ela é tão espiritual quanto um missionário que pega um avião, que deixa sua família, que deixa sua cultura e vai pregar o Evangelho em outros países. Porque se você não dá, ele não consegue ir. Se você não dá, nós não conseguimos pregar o Evangelho com liberdade. Se você não dá, nós não conseguimos treinar gente para ser líderes e pastores para salgar o mundo. Você consegue entender o valor do seu dízimo, querido? Você consegue entender o valor da sua oferta? Eu acho que eu não estou fazendo nenhum apelo aqui. Eu acho que eu não estou fazendo nenhum apelo desequilibrado. Os irmãos acham que eu estou sendo desequilibrado nas verdades que eu estou falando? Porque há muito desequilíbrio. E por causa que há muito desequilíbrio, nós acabamos não falando desse assunto. E muitos irmãos vivem na mentira. E aí você não descobre por que você não prospera. Por que você não prospera? Porque ainda você serve um Deus. Mamon não foi desmascarado na sua vida.
Irmãos, vou dizer algo para você, e quem me conhece sabe, a minha casa é do Senhor. O meu carro é do Senhor. O meu dinheiro é do Senhor. A minha esposa é minha e do Senhor, é parceria. Deixa eu falar, eu mudei lá para Vila Formosa, para abrir igreja. E lá o aluguel é muito mais caro do que aqui onde eu morava. E alguns irmãos falaram assim, pastor, mas é muito caro. Eu falei, não, eu vou pagar o preço. Porque lá no verso 9. É 9? Deixa eu ver se é 9. Gostaria que você ficasse de pé. Só quero ler o último texto. No verso 9, é isso mesmo. Põe para mim lá no verso 9. No verso 9. Eu não vim aqui, meu irmão, querer te envergonhar, querer te expor, mas no nome de Jesus, nós precisamos ser coerentes com a palavra de Deus. Que a Bíblia diz, não vou ler nessa versão, que essa versão aí é ruim, vou ler na minha. Portanto, eu vos recomendo, usai as riquezas deste mundo ímpio para ajudar o próximo e ganhar amigos, para que dando aquelas chegarem ao fim, esses amigos vão recebam com alegria nas moradas do céu. O que está falando? Que o seu dinheiro vai ser um parceiro, um soldado para pregar o evangelho. Quantos querem ter o seu dinheiro, os seus recursos, um parceiro para pregar o evangelho, querido? Gostaria que você fechasse os teus olhos agora.